Bem, minha gente do portal Contra a Prosa, relutei em fazer esse vídeo, mas muitas pessoas me mandando e-mail, me perguntando, algumas até de bom grado, querendo saber de fato, preocupadas com o que está acontecendo. Eu resolvi então fazer esse vídeo para explicar a vocês por que eu fui processado pelo vereador Gilmar Evangelista e o que aconteceu até agora no processo. O processo teve a fase de Cícero Dantas, primeira fase crime. Na fase crime nós ganhamos. Ele ganhou na fase cível, nós recorremos, foi para o TJ em Salvador, ele queria que aumentasse o valor, ele pediu 10 mil, o juiz só deu 2, ele queria 10, e eu não queria nada, pedi que o processo fosse arquivado, declarei minha inocência, e nem Salvador aceitou meu apelo, nem aceitou o dele. O processo agora está na outra fase. O advogado Dr. Vinícius, que é meu advogado, ele vai entrar com um novo apelo, com um novo recurso para o Superior Tribunal de Justiça, né? Porque o que está em jogo não é apenas R$2.000. Não se faz uma briga dessa enorme e até Brasília por causa de R$2.000. Na verdade, o que está em jogo aqui é a liberdade de imprensa. Se eu cometer algum excesso, eu peço desculpa. Eu dou espaço para a pessoa se rebater o que eu disse, né? Teve gente aqui que já criticou a mim, já criticou o blog, já criticou Contra a Prosa, já criticou o meu canal no YouTube, e teve espaço aqui. Agora, me deu o direito também de criticar. Eu acho que jornalismo não é o WhatsApp. O jornalismo tem que dizer o que está acontecendo, e se estiver errado tem que apontar o erro. Isso é jornalismo. Se tiver certo e mereceu elogio, se elogia. Se está fazendo apenas a obrigação, não tem o que elogiar. Mas se tiver erro, todo jornalista tem que indicar onde é que está o erro. E tem gente que não gosta. É o caso, e eu gostaria que vocês acompanhassem a partir de agora como é que foi todo o processo. Ana Dalva e o vereador Ronaldo, em reportagem que eu publiquei aqui no Landeswalto Blog, o Contra a Prosa, na época chamava Landeswalto Blog, eu coloquei esta notícia aqui. Eu vou ler na íntegra para que vocês vejam e tirem suas conclusões a respeito do processo que Gilmar moveu contra mim. Por causa desta reportagem, o vereador Gilmar Evangelista, atual presidente da Câmara de Vereadores de Heliópolis, tem muitas memórias para guardar deste tempo que passou presidindo a nossa Casa Legislativa. E, certamente, a maioria delas não são boas. Como sua metralhadora saiu disparando em todas as direções, ele se esqueceu da retaguarda. Despreparado, sempre agiu por impulso e nunca pensou em cobrir seus rastros na cena do crime. Assumiu a tribuna no final do semestre passado, anunciando com pompa de superior o fato de o TCM ter multado a vereadora Ana Dalva, inclusive por ter autorizado diárias para o vereador quando fiscalizava as contas da então vereadora no cargo de presidente da casa. Ana Dalva disse que errou mesmo, pediu perdão pelo pecado, pagou a multa e desafiou Gilmar Evangelista a também admitir seus erros, que hoje já formam uma coleção invejável, a maior de todos os tempos. Para aumentar este patrimônio de equívocos, a própria Ana Dalva e o vereador Ronaldo Santana entraram com 2 denúncias contra o presidente do Parlamento de Heliópolis, ambas enviadas ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas dos Municípios. A primeira diz respeito à contratação da empresa JJN Comércio e Empreendimentos, sediada na Praça Padre Mendonça, em Heliópolis, sem obedecer às formalidades da legislação brasileira. Para se furtar da obrigação de licitar, o vereador do PTB dividiu a compra de materiais
para realizar dispensas, revelando claramente o fracionamento da despesa, que é ilegal e imoral. Para vocês entenderem o que está escrito aqui, para entender a denúncia, Gilmar fez 2 compras, ambas com valor de R$ 7.800. As 2 compras são a mesma coisa. Repare aqui, ó. A despesa número 2, aquisição de material de consumo e material de expediente. E a despesa número 3, aquisição de material e ou serviço de escritório. Minha gente, material de expediente, material de consumo, material de escritório não é a mesma coisa? Sim. Ele o que é que fez para não fazer a licitação? Passando de R$ 8.000, teria que fazer a licitação. Ele fez 2 compras no valor de 7.800. Muito bem. Esta foi a primeira denúncia que os 2 vereadores fizeram e eu noticiei aqui. E eu coloquei aqui embaixo: está claro que Gilmar Evangelista não deveria realizar a contratação da dita empresa de forma direta, devendo ter realizado o procedimento licitatório devido. E ele não pode alegar a história do eu não sabia de nada. É elementar, meu caro Gilmar. Todo mundo que administra qualquer órgão público sabe disso. Ana Dalva e Ronaldo Santana pedem a punição de Gilmar Evangelista, pois o mesmo cometeu em linguagem jurídica ato improbo. É isso, tudo aqui está no próprio processo que eles enviaram ao TCM e ao Ministério Público. A segunda denúncia foram 2 empresas de Itabuna e uma de Ubaitaba que prestaram serviço aqui a Heliópolis, a Câmara de Vereadores de Heliópolis, a RCS Informática e a Conecto Word Informática Limitada. Ele fez 2 licitações no valor de 12.000, né? E o geral dava R$ 24.000, né? Locação e manutenção do sistema de contabilidade pública, 12.000. E locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, 12.000. Quer dizer, é um serviço que poderia ser prestado por uma empresa só, numa licitação de 24.000. Não se entende aqui porque ele dividiu em 2 empresas de 12.000. Certo? A locação e manutenção do sistema de contabilidade pública ficou com a empresa RCS Informática Limitada e a outra locação e manutenção do sistema de folha de pagamento com a empresa MS Consultoria, Assessoria em Gestão Pública Limitada, recebendo cada um a quantia de R$ 12.000. Aí é que está, né? A denúncia, só um cego não vê que é evidente o dano ao erário, já que poderia se alcançar valor mais em conta para o serviço, bem como é clara a vontade do vereador Gilmar Evangelista de lesar o patrimônio municipal por conhecer do ajuste entre as empresas participantes na Carta Convite número 1/2015. Por este motivo, Ana Dalva e Ronaldo veem o vereador cometendo ato improbo, que deve ser punido com os rigores da lei, papapá. Muito bem. Eu então publiquei, ele entrou com queixa-crime e com queixa cível contra mim em Cícero Dantas. O primeiro processo foi chamado uma audiência de conciliação, né? E nessa audiência de conciliação, o juiz Dr. José de Souza Brandão Neto pediu para que, se tinha condições de chegar a um acordo. Mas eu perguntei então ao juiz, qual seria o acordo, seu juiz? Ele disse, você reconsiderar, se você se acha culpado, você reconsidere a postagem, né? E se ele acha que exagerou na denúncia, ele pode desconsiderar. Eu digo, não, o que eu posso fazer, doutor, é o seguinte: se ele quiser, eu já ofereci a ele, já inclusive no meu blog está aberto, para as pessoas que considerarem que foram prejudicadas de alguma forma, pode mandar por e-mail, pode mandar por escrito, que eu publico. Eu só me reservem o direito de criticar, se for possível.
E eu disse ao juiz, se ele quiser, eu dou a ele o mesmo espaço, ou até maior que ele queira, para ele justificar, para ele rebater tudo aquilo que foi publicado. E repito, eu apenas divulguei uma denúncia de 2 vereadores e emiti um conceito público sobre um homem público que não deve fazer aquilo. Me baseei, inclusive, na teoria dos vereadores que mostraram claramente que aquele ali estava errado. Eles não teve acordo, ele não quis o espaço, não quis dizer nada, porque na verdade ele não queria acordo. O problema dele era me atingir. Ele queria de alguma forma me atingir. Esperamos que o vereador aprenda a conviver melhor com a democracia. Vale ainda ressaltar o trabalho muito bem feito do advogado, Dr. Vinícius Andrade, que foi meu advogado no dia. Tudo o que ele disse e escreveu foi confirmado. Heliópolis não tem apenas ególatras, são os poucos. Graças a Deus temos muitos republicanos. Na sentença ficou clara do juiz. O juiz disse, ao veicular a matéria apontando a existência de denúncia de outros vereadores, apenas publicita fatos da vida pública do município de Heliópolis, até porque a publicidade é um dos princípios norteadores da administração pública. E não havendo dúvida que a denúncia junto ao Ministério Público de fato existiu. Abonada está a versão do querelado, no caso eu, no sentido de que agiu com o intuito de prestar informações jornalísticas. Ah, mas deu opinião. E quem foi que disse que jornalista não pode opinar? Qualquer ser humano, qualquer cidadão pode dar sua opinião. Ele não pode invadir a pessoalidade. Qualquer cidadão no cargo público está aberto a julgamento público, principalmente da imprensa. Continuemos, pois descontente com isso, ele recorreu, só que ele cometeu um erro jurídico, ele, o advogado, não sei, e não pagou as custas do processo. E o próprio juiz, doutor José de Souza Brandão Neto, arquivou o processo. Bom, na primeira sentença da Vara Cível de Cícero Dantas, o juiz foi o doutor Renato Caldas do Vale Viana. Para quem não sabe, doutor Renato Caldas é um juiz jovem, tem 37 anos, se não me engano, uma pessoa bem esforçada, inteligente, passou tanto aqui na Bahia, no concurso para juiz, como passou também em Sergipe. Com certeza está começando, mas eu estranhei aqui no processo 2 coisas que, primeiro, ele desconsiderou completamente a sentença do seu colega na vara crime. Além do mais, em alguns pontos aqui do processo, e não foi uma única denúncia que os vereadores fizeram, foram 2 denúncias. Gilmar, espertamente, foi o que ele fez. Ele separou as 2 denúncias. Um processo foi para evitar licitação e outro processo foram 2 pagamentos de 12 mil que ele fez a uma única empresa, que infelizmente o juiz não levou em consideração nada. E o curioso aqui é que o juiz disse no processo, como pode ver aqui nesse trecho, que neste particular verifica o excesso de transmissão de informação. Qual foi o excesso que ele viu aqui? Olha, reparem. Ele colocou aqui 2 trechos. Ele colocou 2 trechos aqui como exemplo, de argumentação. Despreparado, sempre agiu por impulso e nunca pensou em cobrir os seus rastros na cena do crime. Isso realmente é texto meu, está lá no blog. A outra ele colocou: desafiou Gilmar Evangelista a também admitir seus erros, que hoje já formam uma coleção invejável, a maior de todos os tempos. Quem disse isso foi a vereadora Nadalva. E ele imputou como se fosse eu que tivesse dito na reportagem. Então ele não separou o que foi da reportagem e o que foi aquilo que os vereadores disseram. Ele não conseguiu. Isso significa que o juiz não leu ou foi induzido ao erro. Outra questão aqui importante é que ele coloca que o exercício da liberdade de imprensa
deve se respaldar na realidade do conteúdo da matéria jornalística, pena de responder pelas consequências do ato. Tem a imprensa o interrogável dever de informar, associado a outro dever, o de não se afastar dos fatos que transmite. Mas aqui ele se nega a dizer que a imprensa também, ela pode opinar, ela deve opinar, principalmente quando se trata de pessoas assumindo cargos públicos, porque esqueceu o juiz que isso aqui é um processo democrático, sem crítica, sem imprensa livre, não há democracia. E é pena que esse pensamento vem de um juiz de 37 anos, que está começando a carreira. E a gente só tem a lamentar. Respeitamos a decisão, mas lamentamos. E por isso que recorremos da decisão. O processo que Ana Dalva e Ronaldo entraram no tribunal é o processo de número 0776716. Está lá no Tribunal de Contas da Bahia. E está aqui o denunciado Gilmar Evangelista Santos e supostas irregularidades na contratação de empresa Conector de Informática Limitada. Foram 2 denúncias. Essa é a segunda denúncia. Essa é a denúncia que ele foi condenado a pagar R$1.000. Vamos ver aqui o que é que o relator Cláudio Ventim diz na sua sentença. Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, com fundamento tal, combinado com os artigos, é de se conhecer e julgar parcialmente procedente o processo TCM tal, que trata de denúncia formulada pela senhora Ana Dalva Batista Reis e o senhor Ronaldo Santana Santos contra o senhor Gilmar Evangelista dos Santos, ex-presidente da Câmara Municipal de Heliópolis, para, com fundamento no artigo 71, inciso 2 da mencionada lei complementar, número 691, combinado com o artigo 91, inciso 13 da Constituição do Estado da Bahia, artigo 71, e artigo 71, inciso 8 da Carta Federal, combinar-lhe a multa no valor de R$1.000. Das 2 denúncias feitas por Ana Dalva e por Ronaldo, pelo menos uma foi validada, né? Pelo menos uma foi validada. Recorremos, Gilmar também recorreu. E aí o que eu quero que vocês entendam é que nas redes sociais, Gilmar pega esse documento e toda vez que alguém fala alguma coisa contra ele, que envolve ou a minha pessoa ou a Ana Dalva, ele joga esta sentença, esse acórdão, como se ele passasse a ideia de que eu fui condenado. Mas a realidade é que ele recorreu da decisão do juiz, ele não gostou da decisão do juiz, não gostou da decisão do juiz daí de Ciro Dantas, porque ele queria que o juiz determinasse o valor que ele pediu, 10 mil, para indenização. E o juiz, que já deu uma sentença, cá para nós, muito conservadora, para um juiz, para a modernidade de informação que nós temos hoje, para a democracia que nós temos hoje, a sentença dele foi muito conservadora, mas ele amenizou na indenização, estabeleceu apenas R$2.000. Talvez para Gilmar seja pouco dinheiro. Para mim é muito. Porque eu trabalho muito para conseguir ganhar R$2.000. Talvez o vereador Gilmar não, talvez o juiz não, mas eu trabalho muito. E eu trabalho mesmo muito para ganhar R$2.000. Principalmente para pagar por uma coisa que é absolutamente injusta. Né? Absolutamente injusta. Eu tenho reportagens feitas aqui no blog, o leitor pode ler, em que eu fui muito mais duro com o vereador Gilmar. E nem por isso teve processo. Ele recorreu, porque ele achou que os R$2.000 era pouco, e eu recorri, porque achei que a sentença era injusta. Vinícius preparou a documentação, apelou, tal, e foi parar nas mãos do desembargador Roberto Mainar Frank. Cada juiz é uma sentença, cada cabeça é uma sentença. E o desembargador Roberto Mainar, ele foi nomeado pelo ex-governador Jacques Wagner. Na época da nomeação dele, deu o maior fuzuê na justiça,
porque ele tinha um processo no CNJ. E aí os inimigos dele, lá dentro da justiça, que tem muita picuinha na justiça também, entrou contra a nomeação dele no Tribunal de Justiça da Bahia. E aí, resultado, foi parar no STF, e lá o ministro Lewandowski deu a canetada a favor dele, e ele então assumiu. Eu não faço juízo de valor nenhum. Eu acho que só porque a pessoa foi processada não quer dizer que ele é culpado. Mas a conclusão dele foi uma coisa que me deixou assim muito triste. Parece que ele não tinha tempo de ler o processo. Foi um negócio assim, entendeu? Olha a conclusão dele. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento em ambos os apelos. Ele tanto não aceitou a minha apelação, como não aceitou a de Gilmar. E fica valendo a decisão do juiz, Dr. Renato Caldas do Vale Viana, que é lá da cidade de Aracaju. Foi uma derrota tanto minha quanto dele. É claro que ele está no bem bom porque ele arriscou aumentar apenas, mas ele perdeu. E eu fiquei na derrota porque eu apelei e não tive sequer o que Vinícius colocou na peça jurídica. Eu acredito que, me perdoe, mas parece que não foi nem lido. Porque tudo que você possa imaginar no meio jurídico, processos inclusive respondidos por Rede Globo, pela TV de Silvio Santos, pela TV Record, pelos jornais Folha de São Paulo, por todos os jornais que receberam processo ao longo dos tempos, as sentenças foram sempre a favor dos jornais, porque nós não adentramos. Na reportagem está claro que eu não adentrei a vida pessoal de Gilmar Evangelista. Mas a atuação de Gilmar Evangelista como agente público, que foi desastrada quando ele foi presidente da Câmara. E eu estou usando aqui um conceito, desastrada. Isso não pode ser visto como ofensa ao homem, cidadão, pai de família Gilmar, mas ao cargo que ele exerceu na Câmara de Vereadores de Heliópolis. Isso já foi resolvido em jurisprudência em todos os tribunais do país. Mas alguns juízes do interior, alguns desembargadores, eu não sei por que cargas d'água, insistem nessa coisa de acuar a imprensa. Se Gilmar se achou ofendido, o certo é você exigir o mesmo espaço para se defender. Num país civilizado, não se faz isso na justiça. Somente os coronéis fazem isso hoje. As pessoas que não querem, de forma nenhuma, aceitar que nós vivemos numa democracia. Doutor Vinícius está entrando com um recurso. Nós vamos recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Espero que lá, como eu disse a vocês, vai depender do juiz. Até a crença, eu continuo acreditando, repito, eu continuo acreditando na justiça, mas eu não acredito em alguns juízes. Me perdoem. Infelizmente o vídeo ficou um pouco grande para o que eu queria, mas eu queria que você refletisse sobre isso, porque está difícil. Nós estamos vivendo uma fase, sabe, uma fase extremamente confusa, extremamente tóxica, com esses políticos que não querem, mas eles não querem, eles querem elogios, eles querem que você bata a palma, eles não querem sofrer críticas. E aí a justiça às vezes, acaba contribuindo para que a imprensa diminua o seu poder cada vez mais. Mas lembrem-se, sem imprensa não há democracia. Um abraço. Pediria a você que se associe se inscrevendo no nosso canal. Divulgue este vídeo por aí. Espalhe esse vídeo por aí. Um abraço e até uma outra oportunidade.